Prefeitura de Ribeirão Preto fechou contratos milionários. Em um dia, mais de 84 milhões de reais em produtos e serviços. Mas parece que ninguém estava sabendo dessas altas movimentações financeiras, principalmente os maiores fiscais do município, os vereadores. As informações são verdadeiras, publicadas no Diário Oficial do município recentemente. Em um único dia, a Prefeitura anunciou contratos que beiravam os 84 milhões de reais. Mas parece que ninguém estava sabendo. A Prefeitura está gastando um absurdo de dinheiro. Pegou um dinheiro que daria para ajudar em relação ao Covid-19, com UTIs e tudo mais, para destinar para a empresa de ônibus. O prefeito decretou um lockdown na cidade e foi fazer festa. Como que o brasileiro é folgado? Ele não está nem aí, porque deve né? Mas a gente toca como dança, né? Conforme a música, você dança. E nós estamos dançando do jeito que eles querem. Sem dúvida, os vereadores são eleitos para isso, né? Para fiscalizar. 84 milhões é o orçamento da maioria das secretarias hoje da Prefeitura, inclusive, se você for ver. Então não é um orçamento brincadeira. Há mais de um ano, todos os olhares estão voltados para a pandemia de Covid. Mas enquanto isso, a cidade continua ativa, principalmente em questões financeiras. Atividades contínuas que exigem contratação perene, permanente de bens e de serviços. Isso não para. Então parece que a gestão pública, na parte dos municípios, até mesmo do Estado, parou. Como é que ficam as investigações, as apurações de contas, o processo de fiscalização? Nós não estamos falando de um ou outro trocado, nós estamos falando de milhões. E isso feito de uma maneira assim como se fosse algo normal, algo corriqueiro, sem um tipo de pressão constante para justificativa de reajustes, por exemplo. E esses investimentos milionários passaram praticamente despercebidos na fiscalização, que deveria ser rigorosa. Onde está a Câmara dos Vereadores? Sumiu. Não tem ninguém, não tem prefeito. Não tem vereador, não tem deputado, não tem nada em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está a ver navios. Eles estão sendo totalmente negligentes na sua função, pelo menos a maioria, se não todos. A última CPI que nós tivemos foi no ano passado, foi em agosto do ano passado, sabe? Cadê as comissões se movimentando nesse sentido? Cadê os vereadores vindo cobrar publicamente isso? Para controlar a política de preços, para controlar a finalidade pública dos contratos, para verificar se o momento é adequado para o que está sendo contratado pela administração. Fiscalizar é obrigação de quem foi eleito. E parece que as pessoas se esqueceram um pouco disso. Parece que tem vereador que se esqueceu disso. Entre os contratos recentes, a prorrogação do serviço de limpeza pública, uma bolada de mais de 74 milhões de reais. Isso sem contar a poda de árvores em mais de 1 milhão e a confecção de uniforme escolar em mais de 2 milhões. Nós temos aí as aulas suspensas. Por que a compra de uniformes? Talvez seja para o ano que vem, já está fazendo a compra para a volta presencial das aulas. A questão da gente ver os valores dos contratos, no meu entender, ela se torna secundária diante da necessidade de avaliar o porquê dos gastos. E quem entende de gestão pública alerta para o risco de instabilidade financeira nos cofres públicos para os próximos anos. A omissão da Câmara ou o comprometimento político de alguns grupos levaram Ribeirão Preto a uma situação caótica em termos de finanças, e não foi uma vez só. Uma hora essa conta vem, é preciso que ela venha no volume adequado, porque é claro que os contratos têm que ser feitos, né? Há serviços públicos que não podem parar. E mais do que fiscalizar os contratos, cabe também aos vereadores observar de perto a execução desses serviços. Se um contrato passa por muitas modificações depois, isso é um sinal de que pode ter havido um problema no momento já na contratação. Então a fiscalização é necessária, primeiro, para fazer um bom contrato, mas mesmo um bom contrato tem que ser continuamente fiscalizado. O cientista político cobra o envolvimento da população nas causas públicas. Desse maior debate público, dessas informações serem muito melhores jogadas nas redes sociais, das pessoas estarem debatendo efetivamente orçamento, política da cidade de Ribeirão Preto. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. A Câmara informou que desempenha sua principal função, que é de fiscalizar o Poder Executivo Municipal através de atuações individuais dos vereadores e pelas comissões parlamentares formadas na Casa.
Para falar mais sobre esse assunto, recebemos no canal digital da Clube o especialista em administração pública, Rafael dos Anjos. Boa tarde para o senhor. Nesse aspecto, é dever do vereador fiscalizar o executivo, uma obrigação praticamente? Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. Apesar do nome ser Poder Legislativo, ser uma casa de leis, mais do que isso, ela é uma casa do povo. E a principal função que a Constituição Federal de 88 deixou para a Câmara Municipal é o dever de fiscalizar. É um papel fundamental que o vereador não pode, em nenhuma hipótese, abrir mão ou deixar de lado essa prerrogativa que ele tem. Essa é o que é mais esperado do cidadão que ele faça, como a gente viu na reportagem. A população quer saber o que os vereadores estão fazendo, o que eles estão fiscalizando, o que eles estão monitorando. E com a pandemia, a gente precisa ter um monitoramento inteligente. A prefeitura não parou, o poder público continua tendo a sua função exercida e a fiscalização precisa se intensificar cada vez mais. E a pandemia não pode ser uma desculpa e impedir que o trabalho seja executado na Câmara, né? De forma alguma. A pandemia traz novas ferramentas de fiscalização. A gente precisa melhorar, investir em tecnologia na Câmara Municipal. Não adianta a gente ainda querer andar a pé quando a corrupção anda de avião ou anda de jato supersônico. A gente precisa atualizar o ferramental da Câmara, que ainda está usando o telefone discado ainda, de rodinha, enquanto a corrupção anda solta, com alta tecnologia. A gente precisa se atualizar, os vereadores precisam investir maciçamente em tecnologia. Não é porque eles não estão indo até os locais presenciais que deixou de ocorrer os contratos ou deixou de se realizar as despesas públicas. Pelo contrário, a gente precisa de inteligência e racionalização. E hoje a gente consegue ser cada vez mais efetivo, mesmo não se deslocando. Então a pandemia traz novas formas. A gente precisa falar de uma Câmara Municipal 4.0, assim como a gente vive a Revolução Industrial 4.0, que é essa tecnologia, a Câmara Municipal precisa se atualizar, porque daqui a pouco o cidadão vai começar a questionar para que ela serve. Mas a sociedade civil organizada também pode contribuir na fiscalização, né, das contas. Exatamente. A sociedade civil organizada em Ribeirão Preto, ela tem fiscalizado bastante. Em Ribeirão, a gente tem um grupo de pessoas, de associações da sociedade civil, que o tempo inteiro monitoram os grandes assuntos da gestão pública. Não apenas a fiscalização posterior, que a gente chama, mas antes de acontecer, como bem disse o professor Gabriel Lochaguin, que me antecedeu aqui nessa entrevista. Então, a gente precisa ter essa sociedade civil cada vez mais atuante. E Ribeirão, isso está acontecendo, a sociedade civil é bastante atuante, como, por exemplo, a Associação Comercial, que o tempo inteiro monitora o que a Prefeitura de Ribeirão Preto vem fazendo, acompanha os grandes assuntos, participa das audiências públicas, e é isso que a gente precisa, de participação do cidadão. Não dá para terceirizar isso, a gente precisa estar sempre de olho, sempre monitorando, cobrando uma transparência ativa do poder público, que o poder público chame o cidadão para participar. Inclusive, a reportagem mostrou a população cobrando o trabalho dos vereadores. Nesse caso, fica claro que há uma necessidade de mudança? Sim, a gente precisa mudar. O mundo mudou. Se a gente pegar 20 anos atrás, a gente nunca imaginou que ia ter um jornal dessa forma, que a gente poderia se comunicar estando em ambientes diferentes. Hoje, isso é extremamente possível. Essa mesma tecnologia precisa começar a adentrar no poder público, principalmente na Câmara Municipal. A Câmara não pode se furtar de maneira alguma de investir em tecnologia, em capacidade de fiscalização, em monitorar o poder público, não em amostragem, mas em todas as despesas executadas. O que a gente espera da Câmara Municipal é que os nossos vereadores saibam de tudo o que acontece na Prefeitura e não sejam pegos de surpresa com uma publicação no Diário Oficial.
mas sim que eles se antecipem ao movimento do poder público. A gente fala de uma fiscalização, inclusive, preditiva. Mais do que corretiva, é a questão da predição. É evitar que o ilícito ocorra. Aí a gente sim vai ter orgulho de uma Câmara Municipal dessa forma, coisa que a gente não vê no momento atual. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube, Rafael. Eu que agradeço, Ximene. Uma boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube.